Olá, muito prazer, eu me chamo Antônio Florencio, sou professor de Química e eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da atuação do químico. Desde já eu gostaria de agradecer a Livre Docência pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco a respeito da minha área. No que diz respeito à minha formação, como eu disse, eu sou professor de Química, então eu sou licenciado em Química, mas eu tenho mestrado e doutorado, então os três, tanto a graduação, o mestrado e o doutorado, eu fiz na Universidade Federal Fluminense, onde eu também atuei como professor durante algum tempo. Hoje eu trabalho no Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu tenho dedicação exclusiva, ou seja, eu trabalho apenas lá. Mas eu também tenho um canal na internet, o Universidade da Química, que daqui a pouquinho vou falar um pouco sobre ele. Bom, então o que o químico faz? Normalmente nós temos uma imagem bem estereotipada de um químico, né? Nós imaginamos aquele camarada com um jaleco branco, com um líquido de uma determinada cor, um líquido de outra cor, que mistura esses líquidos, forma então um terceiro líquido de uma outra cor, às vezes sai algumas faíscas daí, ou mesmo acaba explodindo no rosto dele. Essa é a imagem que a maioria das pessoas tem a respeito de um químico. Porém, algumas outras imagens surgiram ao longo do tempo. Nós temos, por exemplo, a série Breaking Bad, não sei se vocês conhecem, ali passa a ideia de um químico um pouco diferente. O químico é capaz, por exemplo, de fazer drogas, ele pode acabar agindo fora da lei. Uma outra imagem que aparece é no CSI, o químico pesquisador, o químico forense, aquele que vai conseguir fazer pesquisa na área forense e, portanto, identificar uma determinada substância, ajudar os policiais. Enfim, nós temos várias imagens a respeito do químico. Mas, na prática, quando a gente estuda química, podem surgir daí três profissionais. Um deles é o professor, esse eu não vou falar nesse vídeo, mas os outros dois vale muito a pena comentar, que é o químico pesquisador, que a gente chama também de bacharel, e o químico industrial. Então são duas modalidades de químicos, podemos dizer assim. Ambos têm atuações bem diferentes. O químico pesquisador, ele acaba tendo por objetivo principal sintetizar, produzir novos materiais que tenham algum objetivo. Então, normalmente, um pesquisador, ele não sabe exatamente o que ele vai produzir. Ele tem uma ideia do que vai produzir, mas ele não sabe exatamente o que vai ser produzido. Então, pode ser que ele tente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, enfim, pode levar muito tempo até ele obter aquilo que ele deseja. E o objetivo, então, desse produto é que ele tenha alguma aplicação para a sociedade. Um exemplo disso é a indústria farmacológica. Antes de um fármaco aparecer, por exemplo, nas farmácias e drogarias, ele antes foi muito pesquisado. E essa área de pesquisa foi feita ou por um farmacêutico ou por um químico pesquisador, um bacharel, que teve a sua formação na área de farmácia. Ele teve contato ali próximo com a área de farmácia. Então, o trabalho de um químico pesquisador é extremamente desafiador, mas extremamente empolgante, porque ele vai estar produzindo uma coisa nova. Ele vai estar produzindo algo que a natureza, por exemplo, não fez. Ele simplesmente vai estar mudando posições dos átomos e criando moléculas novas. Isso, pessoal, é muito legal, muito instigante, é muito fascinante. Nem sempre o caminho acaba sendo mais fácil. Nós temos aí várias dificuldades, porém, quando dá certo, é uma coisa fantástica. Normalmente, quando alguém faz mestrado e doutorado em Química, ele tem a sua pesquisa mais ou menos voltada nessa área. Uma pesquisa muito próxima, por exemplo, um trabalho muito próximo de um químico pesquisador. Então ele tem os mesmos desafios, ele tem as mesmas alegrias, é um trabalho muito parecido. Normalmente, esse pesquisador ele vai trabalhar em um centro de pesquisa, que normalmente é um centro de pesquisa público. Podemos citar, por exemplo, o Inmetro, ou mesmo o INPI. Enfim, nós temos vários centros de pesquisa. A Fiocruz, por exemplo, na área, obviamente, de produção de fármacos, porém um químico pode atuar na Fiocruz. Ele atua também na universidade. Então, a universidade tem espaço também para pesquisadores, não apenas para professores pesquisadores. Porque, na verdade, qualquer professor universitário, ele também é pesquisador. Porém, a universidade contrata também pesquisadores. Agora, do outro lado, nós temos um químico industrial. A vida de um químico industrial ela é muito diferente. Um químico industrial, por exemplo, ele não tem o problema de imaginar que o seu trabalho, a sua síntese não dê certo.
Porque ele vai estar trabalhando em uma empresa, essa empresa tem um protocolo e esse protocolo já funciona. Normalmente ele vai atuar no controle de qualidade. Ele vai verificar se os reagentes estão adequados, estão com a pureza adequada. Depois ele vai ver se o produto final está com a pureza adequada, está dentro das normas exigidas pela lei. Então é um trabalho que é muito mais sequencial. Ele já sabe exatamente o que vai fazer. Então nós temos duas atuações bem distintas. Que não sabe o que vai ser produzido, ou não sabe, aliás, se vai conseguir produzir aquilo que ele deseja, porém é algo muito mais instigante. O outro sabe com certeza que vai chegar no final, e nesse final vai ter aquele produto que ele deseja. Porém, isso acaba sendo repetido várias vezes. Então vai muito da sua personalidade. O que te agrada mais? A área de pesquisa ou a área de indústria? No que diz respeito à indústria, um químico tem um leque enorme de áreas de atuação. Ele pode trabalhar, como disse, na área farmacológica, nas indústrias farmacológicas. Ele pode trabalhar, por exemplo, na indústria de petróleo. Ele pode trabalhar na indústria de polímeros. Ultimamente, ele pode trabalhar na área de nanotecnologia. Então, isso pode ser tanto na área de pesquisa quanto de indústria. Enfim, tem várias áreas de atuação. Na área biomédica, ele também pode atuar. Um químico, portanto, é um profissional que é aproveitado em várias áreas. Ele pode fazer inúmeras coisas. E isso dá a ele uma flexibilidade muito grande. Então, mesmo que estejamos passando por um período de crise, em qualquer situação, o trabalho de um químico será necessário. Então, ele sempre terá um mercado para atuar. Obviamente, a própria indústria ela pode contratar pesquisadores. Grandes indústrias, grandes empresas têm a sua área de inovação, têm a sua área de pesquisa de novos materiais. E aí, um químico que trabalhe nessa área vai ser muito mais focado na pesquisa, na produção de novos materiais e não ali no controle de qualidade, não no trabalho industrial propriamente dito. No que diz respeito à graduação em Química, nós aprendemos muitas coisas nela. A maioria das universidades acaba sendo focada na formação do pesquisador. Temos cursos, sim, de Química Industrial, e normalmente aqueles que fazem Química Industrial fazem algumas disciplinas da Escola de Engenharia. Ele tem, então, algumas disciplinas que são muito parecidas com o que os engenheiros aprendem, em especial o engenheiro químico, que, do ponto de vista industrial, ele está um patamar acima. Um engenheiro químico, por exemplo, ele pode fazer a planta de um reator. Um químico industrial não. Um químico industrial ele pode trabalhar no reator, mas ele não pode produzir o reator. Bom, além disso, na parte de química propriamente dita, a principal disciplina que nós temos na graduação, que vai ser útil, que vai ajudar na atuação de um químico, é a química analítica. Então, se por um acaso você estiver fazendo uma graduação em química e quiser trabalhar na indústria, preste atenção na química analítica. As várias disciplinas da química analítica são as principais disciplinas que vocês vão utilizar na prática dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. As outras disciplinas, obviamente, você precisa do conhecimento, mas nem tanto quanto da química analítica. Agora, um pesquisador vai depender da área de atuação. Ele pode ser um pesquisador na área de química orgânica, então ele vai ter que prestar atenção nas disciplinas de química orgânica. Aliás, prestar atenção em tudo, mas principalmente nas disciplinas de química orgânica. Ele pode ser um pesquisador na área de química inorgânica, então o foco é a química inorgânica. Quanto às disciplinas de ensino médio, bom, a química do ensino médio ela é muito diferente da química de graduação. Isso porque no ensino médio nós fazemos muitas simplificações, e nem sempre essas simplificações são benéficas, às vezes até atrapalham. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você queira fazer graduação em química, porém você deu uma certa dificuldade em química no ensino médio, mas você gosta de química. Só não tira uma nota boa, mas você quer fazer química. Não tem problema. Estude, você pode fazer uma graduação e você pode fazer uma excelente graduação. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade no início da minha graduação em Química porque o meu ensino médio não foi bom. Entretanto, como eu me dediquei bem, portanto, se qualquer um se dedicar, for disciplinado, as falhas do ensino médio podem ser cobertas, não há problema algum nisso, e o melhor, você acaba aprendendo sem essas simplificações. Agora, se eu fosse dar um conselho para você se dedicar no ensino médio, aprenda a língua portuguesa e aprenda matemática. Aprenda a língua portuguesa para você aprender a redigir um bom texto. Você vai fazer muitos relatórios, seja como químico industrial, seja como pesquisador. Então você tem que saber
escrever bem. E a matemática, porque nós utilizamos matemática na química. Seja matemática básica, matemática simples, seja uma matemática um pouco mais avançada, que nós chamamos de cálculo diferencial integral. Mas isso daqui é assunto apenas para a graduação. Bom, então falamos rapidamente sobre a atuação do químico, como que funciona a vida de um químico, porém falta um assunto importantíssimo: dinheiro. Vale a pena ser um químico? Quanto que ganha um químico, pelo menos no início de carreira? A revista Exame, há mais ou menos 2 anos atrás, em 2014, ela fez uma pesquisa e fez ali um levantamento de que o salário inicial de um químico em uma empresa privada é, em média, R$3.000. De lá para cá, obviamente, teve inflação, teve também reajuste no salário, porém não aumentou muito. Então nós podemos dizer que o salário inicial médio de um químico em uma instituição privada varia entre R$3.000 a R$4.000. Obviamente você pode melhorar esse salário, você pode evoluir na empresa, você pode adquirir cargos de gestão, de chefia. Tudo isso faz com que seu salário melhore. Só que ao mesmo tempo você vai estar se afastando mais da química. Então aí vai depender do seu gosto, né? Você quer evoluir por esse caminho, seu salário melhora, porém se você gosta mesmo de química, talvez não seja tão interessante. Isso vai depender das suas condições no momento. As empresas públicas costumam pagar um pouco melhor. O salário fica ali entre R$4.000 e R$5.000 para o salário inicial. Porém, você só entra através de concurso. E esses concursos são bem concorridos. Então, nós temos concursos para a Petrobras, temos concursos para, como já citei, o INPI, para o Inmetro, temos concursos, por exemplo, para peritos da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Um trabalho ali que talvez fique mais próximo do CSI, não é bem como aquela série passa, porém é um trabalho realmente de investigação, um trabalho realmente como pesquisador. Normalmente o perito da Polícia Federal costuma ganhar relativamente bem. Então essas são as áreas de atuação de um químico, esses são os valores médios de salário. Eu gostaria então de convidar vocês, caso tenham interesse, a acessarem o meu canal e também o meu site, Universidade da Química. Basta ir lá no YouTube e digitar Universidade da Química, você vai direto para o meu canal. Por que eu estou convidando vocês? Ele é um canal voltado para a área de graduação em Química, então tem muitas aulas de graduação. Eu não trabalho com aulas de ensino médio nem de preparatório. Porém, lá eu tenho muitas aulas que, na verdade, não são aulas, são apresentações que mostram como a química é importante no dia a dia, como a química está presente no dia a dia, inclusive, por exemplo, em desenhos animados, em filmes da Marvel. Então, caso você queira ter um interesse maior pela química, dê uma olhada nesses vídeos. E eu também tenho uma série onde eu conto mais ou menos como foi a minha graduação em química, as dificuldades que eu tive, que muito provavelmente serão dificuldades em comum que vocês terão caso venham a fazer a graduação em química. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, agradeço a Livre Docência pelo convite, por essa oportunidade. Eu desejo a vocês grande sucesso em seu futuro, que vocês saibam escolher a carreira mais adequada para a sua vida profissional, e eu, particularmente, ficaria muito feliz caso vocês seguissem a carreira de químicos.